Dia, meus amores! Hoje, terça-feira, temos a nossa disciplina de ciências. Vamos primeiro fazer a nossa oração para começar o nosso dia, né? Vamos primeiro falar com o Papai do Céu. Vamos fechar os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho primeiramente, Senhor, te agradecer por tudo, Senhor. Te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Senhor, pelo sol. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor, na nossa vida. Por tudo também que ainda hás de fazer na nossa vida, Senhor. Obrigado por nos dar, Senhor, o dom da vida. Obrigado por termos, Senhor, os nossos pais, Senhor, os nossos amigos sempre ao nosso lado. Obrigado por tudo, meu Senhor. Eu também venho, Senhor, te pedir para que continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todos os males, Senhor. Senhor, venha também nos ajudando, Senhor, a ter um desenvolvimento, Senhor, um rendimento bom, Senhor, na escola. Nos ajude, Senhor, a ter entendimento. Ajude, Senhor, também para que possamos compreender, Senhor, com facilidade os nossos conteúdos, Senhor. Nos ajude também, Senhor, no nosso dia a dia. Ajude a nossa família, livra de todo o mal, Senhor. Assim eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E temos o nosso versículo, que é de Salmos 89, 11, que diz: os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Hoje temos o nosso conteúdo, tá? Das plantas, lá no nosso livro de ciência, na unidade 6. De que as plantas precisam para viver, né? Aqui em casa a tia tem uma planta. Então, tem que ter muito cuidado. A tia sempre tem que ter cuidado com ela, tem que regar, tem que deixar também exposta ao sol, mas também não muito tempo, porque senão, como ela é uma planta, né, de casa, se eu deixar ela também muito tempo, ela vai acabar queimando suas folhinhas. Então, eu deixo, né, na minha varanda, mas sempre tendo cuidado, porque se tiver o sol muito quente, eu tiro ela do sol. Elas precisam de sol, né, para poder estar se fortificando, né? Igual nós, seres humanos, nós também precisamos do sol, porque ele transmite, né? Ele tem aquela vitamina D, né? Para poder calcificar e deixar os nossos ossos mais firmes, né? Mas vamos voltar ao nosso conteúdo. As plantas ou vegetais, elas conseguem sobreviver em ambientes muito diferentes. Observe algum deles nessas fotografias. Aqui nós vemos, né, 3 tipos de planta. Temos o cacto, né, chique, é uma planta que ele sobrevive numa região seca e quente, onde ela não ela já é resistente, né, a esse tempo de seca, então ela não tem a mesma necessidade que outras plantas têm de ter água, né, constantemente. Então ela já é uma planta mais para regiões secas, né? Lá para o Nordeste nós conseguimos encontrar bastante, né, esses tipos de cacto. Temos também o pinheiro, né? Olha que lindo. Ele sobrevive em regiões muito frias. E até mesmo naquelas em que neva, como por exemplo na Sibéria e na Rússia. E temos também a planta cultivada em ambientes domésticos, né? Que é a nossa. Apesar de serem diferentes, essas plantas têm tudo o que as plantas precisam para crescer e sobreviver. Delas, elas conseguem retirar a substância do solo, do ar e da água. E na presença da luz, produz também o próprio alimento. A maioria das plantas, elas se desenvolve bem na terra fofa, pois esse tipo de solo permite a entrada de água e de ar. Na nossa página 81, tá? As plantas são seres vivos também. As plantas são seres vivos, portanto, passam por um ciclo da vida,
né? Ou seja, elas nascem, elas crescem, elas podem se reproduzir e depois morrem. Então, as plantas são seres vivos, como nós aprendemos que todos os seres vivos, eles têm esse ciclo da vida, né? Quem é que lembra? Esse ciclo da vida é que nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, primeiramente, como que começa esse ciclo da planta? Ela nasce, ou seja, através de uma semente, ela germina no chão, né? Aqui nós temos a semente da laranjeira, então ele está germinando, ó, está nascendo. Logo após, ela cresce, né? Então ela vira uma laranjeira, né, em desenvolvimento, ela está crescendo aqui. Depois ela vai se reproduzir. Como que ela vai se reproduzir, né? As flores, elas deram origem aos frutos com sementes. As sementes, por sua vez, geram novas plantas. Então, como que a planta ela vai se reproduzir? Através das sementes que tem nos frutos, né? A semente, nós vamos pegar a semente, vamos plantar e vai acontecer a germinação dessa planta, ela vai crescer e logo após vai se reproduzir também, tá? E vai dar novos frutos. E depois a laranjeira ela vai envelhecer e ela morre. Então passa por todo esse processo, tá bom? Esse trabalhinho aqui do pesquisando, a tia vai deixar para vocês estarem fazendo, tá? No caderninho de vocês, no caderno de pesquisa, tá? Para estar entregando para tia na próxima aula, tá? Na próxima terça-feira. Agora, onde as plantas vivem? As plantas podem viver em diferentes ambientes. Elas podem ser plantas terrestres, que são aquelas que vivem na terra, né? Vivem no solo. E elas têm caule, que se sustentam, né? E raízes que elas são fixas no solo, né? Que elas fixam no solo. E ali elas tiram, né? O ar, a água, né? Do solo, através da raiz. As plantas, elas vivem na água, são chamadas de plantas aquáticas, né? Elas habitam em rios, mares e lagos. Já as plantas que vivem em galhos, né, presas em galhos, e outras plantas são as plantas epífitas, tá bom? Então aqui nós podemos ver as ninféias, né? São plantas aquáticas flutuando nas águas da superfície de um lago, como também, né, a Vitória régia, né? Então, são plantas que são plantas aquáticas, elas vivem na água, tá? Já as epífitas, vocês já observaram que tem plantas que ficam em cima de árvores, né? Em cima de outras plantas. Essas plantas que ficam em cima de outras plantas, nós chamamos de epífitas, como na segunda imagem aqui, que é a orquídea. É uma planta epífita que ela precisa do tronco, né, de uma árvore para poder estar tirando o seu alimento, né, ali para ela poder tirar sua substância para ela crescer, né, ser uma planta saudável. Então ela vive no tronco de uma árvore. As plantas cultivadas pelo ser humano, além de se desenvolverem em ambientes naturais também, como as florestas, as matas e campos, muitas plantas também são cultivadas por nós, seres humanos, né? Essas plantações, elas são feitas em locais determinados, como o quê? Como os pomares, né? As hortas, os jardins. Então, também existem as plantas que são cultivadas por nós, seres humanos, tá bom? Como, por exemplo, aqui temos o pomar, né? Que são árvores que dão frutos. Temos também aqui uma pessoa trabalhando em uma horta de alface. E aqui são os jardins em ambientes planejados pelo ser humano que oferece beleza e lazer. Nessa fotografia, o jardim da Praça de Buriti, em Brasília, capital do Brasil. Temos agora as nossas atividades, tá? Que vocês vão estar fazendo com base no conteúdo que a tia explicou para vocês, tá bom? Tenham uma boa aula, tá? Qualquer dúvida é só falar com a tia. Lembrando que é para fazer atividade do número 1, número 2 da página 84 e finalizando na página 85, que é para vocês estarem levando, tá? Cada planta para o seu local onde ela é cultivada, tá bom? Tenham
uma boa aula. Qualquer dúvida é só falar com a tia, tá bom? Tchau!